Sejam bem-vindos à videoaula de hoje. Nesta aula nós faremos a correção dos exercícios que eu solicitei na aula de ontem. Antes disso, eu peço por favor que você copie em seu caderno as informações, algumas informações aqui sobre o cabeçalho, colocando o nome da escola Terra Mater e a data da aula de hoje, quinta-feira, dia 23/7. As informações sobre conteúdo e habilidade você não precisa repetir, você já tem em seu caderno. Então, você copiou na aula de ontem, né? Mas para que nós possamos relembrar o que nós estamos estudando, o conteúdo é orações coordenadas e a habilidade consiste em explicar o funcionamento das orações coordenadas. Como eu mencionei agora há pouco, eu farei a correção dos exercícios e deixarei uma atividade para que vocês possam realizar. Os exercícios são do caderno 2, da seção parada obrigatória, da página 6 e 7. Existem duas tirinhas, nós faremos a leitura das duas tirinhas para poder então analisar as respostas, ok? Então vamos à leitura da primeira tirinha, que está ali na página 6. Pedi demissão do emprego, dei a casa para o meu primo e a família dele morarem, larguei tudo e saí caminhando sem rumo. 2 dias depois, me arrependi. Questão 1. A pequena narrativa da tirinha é composta por que tipos de oração? Por quê? Bom, será que todas as orações que estão presentes ali na tirinha têm a mesma relação ou são diferentes as relações entre elas? Bom, vamos analisar ali. Pedi demissão do emprego, dei a casa para o meu primo e a família dele morarem, larguei tudo e saí caminhando sem rumo, 2 dias depois me arrependi. Existe uma pequena diferença ali em como essas orações estão colocadas. Se nós analisarmos ali no primeiro, no segundo e no quarto quadrinho, nós perceberemos que são orações compostas por orações coordenadas assindéticas, né? Porque elas se ligam umas às outras de forma independente, sem o auxílio de conectivos. Então, oração coordenada assindética é aquela que não possui conectivo, não é introduzida por um conectivo, ok? Agora, as orações ali do terceiro quadro são diferentes. Olha só, larguei tudo e saí caminhando sem rumo. Perceba que tem uma conjunção entre essas duas orações. A primeira oração é larguei tudo. O núcleo é o verbo larguei. E depois eu tenho ali saí caminhando sem rumo. Saí caminhando é uma locução verbal. O sujeito das duas orações é o mesmo, né? Se refere ao eu ali que fala. E eu tenho uma conjunção ligando essas duas. Então eu tenho no primeiro, segundo e quarto quadros orações coordenadas assindéticas, porque não há nenhum conectivo. Agora no terceiro quadrinho eu tenho uma oração coordenada sindética, que é uma oração que tem a conjunção e ligando as duas, ok? É uma conjunção aditiva, traz a ideia de adição. Vamos então agora ao próximo exercício. Essas orações têm uma relação entre si. Que relação é essa? Como ela é percebida? Bom, existe aqui uma relação semântica, né? Uma relação de sentido percebida na ordem dos fatos, né? É uma ordem lógico-temporal dessas orações. Então ficaria estranho invertê-las. Por exemplo, se ele dissesse assim, 2 dias depois me arrependi. Pedi demissão do emprego, dei a casa para o meu primo e a família dele morarem. Então quebra a ordem dos fatos, né, que são narrados ali por esse personagem, ok? Então ficaria estranho, prejudicaria o sentido. Questão 3. De que exatamente ele se arrependeu? De todas as atitudes ou apenas de caminhar sem rumo? Bom, nós podemos deduzir, podemos fazer uma inferência de que ele provavelmente tenha se arrependido de todas as atitudes anteriores narradas na tirinha e não apenas aí de caminhar sem rumo. Vamos agora então ao próximo texto para respondermos as questões 4 e 5. Você tem acertado as questões? Como está? O Calvin diz: atrás das paredes impenetráveis do meu forte de neve sou invencível. Ninguém ousa me atacar. Todo mundo tem medo. Eu agora estou fora do forte. Vamos ver aqui então. Questão 4. A pequena narrativa da tirinha anterior é composta por que tipos de oração? Vamos ver ali então. Nós temos
Atrás das paredes impenetráveis do meu forte de neve sou invencível, ponto de exclamação. Ninguém ousa me atacar, ponto de exclamação novamente. Todo mundo tem medo, ponto de exclamação. Então nós temos aqui orações que são compostas, né, de forma coordenada assindética, né, porque elas se unem umas às outras sem conjunção. Nós temos apenas entre elas os pontos de exclamação. Então elas são independentes porque são completas, né, porque elas possuem sujeito e predicado, mas entre elas não há nenhuma conjunção, nenhum conectivo ligando-as, ok? A ordem das orações do primeiro quadrinho poderia ser trocada? Por quê? Bom, nós vimos lá no texto anterior que se nós invertêssemos aí o posicionamento das orações, prejudicaria o sentido, né, a ordem como os fatos aconteceram, os fatos que foram narrados pelo personagem. Aqui nessa questão, nós poderíamos trocar a ordem dessas orações, não prejudicaria o sentido do texto, porque não existe entre elas uma relação de temporalidade, de qual aconteceu primeiro, qual aconteceu depois, ok? Então nós podemos dizer que sim, que poderia ser trocada, porque elas não seguem necessariamente uma lógica temporal, né? Então seria possível dizer, por exemplo, de trás para frente ali, ninguém ousa me atacar, atrás das paredes impenetráveis do meu forte de neve sou invencível, todo mundo tem medo. Então não prejudicaria, ok? Bom, vocês notaram que nós trabalhamos com dois tipos de orações, né, coordenadas. Nós falamos das orações coordenadas assindéticas e também falamos das orações coordenadas sindéticas. Temos que levar em conta que o que elas têm de semelhante é que tanto a sindética como a sindética são orações completas, têm um sentido em si mesmo, porque possuem sujeito e predicado. A diferença está no fato de, entre elas, haver ou não uma conjunção para ligá-las. Se há conjunção, nós temos então orações coordenadas sindéticas. Se não há conjunção, se é somente um ponto de exclamação, uma vírgula, ponto e vírgula ou ponto, eu tenho orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem síndoto, sem conjunção, sem conectivo, ok? Como atividade, eu peço então, por favor, que vocês pesquisem em jornais ou em revistas exemplos de orações coordenadas assindéticas, ou seja, aquelas que não têm conjunções entre si. E recorte esses exemplos e cole os exemplos encontrados aí em seu caderno, ok? Desejo a vocês bons estudos, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!